A mensagem de hoje, eu quero começar lá com o capítulo 17 do livro de Mateus. Mateus 17, verso 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás uma moeda de ouro. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Quero que vocês comecem a pensar a respeito dessa história, porque essa história ela me impactou bastante. É uma história bastante comum, mas eu acho muito interessante a maneira como Jesus trabalha com Pedro. Pedro, como nós sabemos, ele era um grande pescador, ele tinha uma empresa de pesca. Homens trabalhavam para Pedro, ele liderava homens que pescavam. E Pedro estava acostumado a pescar com rede, grandes quantidades de peixe. Mas aqui Jesus muda totalmente o cenário de Pedro. Jesus pede para ele que ele vá pescar um peixe, mas com um anzol. Ou seja, Pedro sai de rede e passa a pescar com anzol. Quando eu comecei a meditar a respeito desse texto, eu comecei a ficar bastante surpreso, porque eu falei assim, dá para extrair muitos pensamentos a respeito desse texto. E um deles é o de que Deus sempre vai usar a sua especialidade, mas do jeito dele. Imagine Pedro saindo ali daquela casa e indo em direção ao mar. Provavelmente ele devia pensar, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim? Afinal de contas, como Pedro tinha uma empresa de pesca, ele deveria ser muito conhecido no porto. E imagina ele chegando lá num lugar de pesca com uma vara e um anzol. As pessoas deviam olhar para ele e falar assim, nossa, olha o que aconteceu com Pedro. Começou a andar com esse tal de Jesus e perdeu a rede e agora está pescando com vara. Olha só como é que está esse Pedro. Nossa, ele começou a andar com aquele tal de Jesus e agora ele tem que ficar pescando com o anzol. E imagina a cabeça de Pedro. O que as pessoas vão pensar de mim ao verem eu, grande pescador, me rebaixando ao nível de voltar a pescar com anzol? Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus faz algo muito interessante. Pedro poderia deixar o orgulho subir para a cabeça e falar assim, não, Jesus, para que eu vou pescar com anzol? Eu vou jogar a rede e vou pegar os peixes. Mas Pedro tinha um coração obediente. Pedro sabia que para que ele pudesse viver o sobrenatural de Deus, ele precisava fazer exatamente o que Jesus estava pedindo. E você precisa compreender que o que separa você de viver o sobrenatural de Deus é a obediência que você tem a Ele. Jesus não pediu que Pedro montasse um barco, que ele fizesse um trabalho de carpintaria. Jesus pediu que ele fosse pescar exatamente o que ele já estava acostumado a fazer. Mas dessa vez Jesus deu para ele um detalhe. E essa ordem de Jesus é o que faz com que Pedro experimente o sobrenatural. A ideia da minha mensagem de hoje é fazer com que você tenha interesse em buscar o sobrenatural de Deus. A minha ideia com essa mensagem de hoje é fazer com que você desperte em você o interesse de buscar a presença de Deus, para que você possa experimentar o sobrenatural dele. Mas não tem como você viver o sobrenatural de Deus se você não estiver disposto a verdadeiramente obedecer fielmente a ordem que Jesus está te dando. Porque a obediência precede o milagre. A obediência nos faz experimentar momentos únicos com Deus. Você precisa entender que para que você possa vivenciar o sobrenatural, o seu natural precisa ficar de lado. E Pedro então começa a experimentar esse sobrenatural. Ele pega uma vara, um anzol e vai a caminho do local de pesca. E chegando lá ele senta, coloca o anzol na água e quando o peixe fisga ele puxa, ele então vê a moeda de ouro dentro da boca do peixe. Entenda, Deus vai usar o natural para despertar em você o sobrenatural. Mas para isso nós vamos precisar de 3 coisas. O primeiro, um coração obediente. Pedro não questionou a Jesus a metodologia com que seria feito,
mesmo ele sendo um grande expert na parte de pesca, na parte de pescaria, ele não questiona o método de Jesus. Ele simplesmente vai e faz o que precisa ser feito. Segundo ponto, para que nós possamos cumprir as ordens de Deus, muitas das vezes vamos precisar quebrantar o nosso coração e sermos humildes. Pedro poderia muito bem ter falado: não, Jesus, eu vou pedir com que os meus homens pesquem peixes para que a gente possa vender no mercado com a rede, porque é muito melhor que a gente pesque o peixe com a rede do que com o anzol. Mas Pedro está nos dando uma lição aqui. Quando Jesus fala, a humildade deve ser maior. Não importa se você é um empresário, não importa se você é o presidente da república, a partir do momento em que Jesus dá uma ordem, a ordem que Jesus deu é o que prevalece. Terceiro ponto é que as ferramentas que para nós são normais, são do dia a dia, quando elas são utilizadas por Jesus, elas se tornam caminhos do milagre. Provavelmente Pedro já havia usado vara em outros momentos. Pedro já tinha usado anzol em outros momentos. Mas naquele momento, quando ele utiliza aquilo que ele já utilizava há um tempo atrás, aquele instrumento que ele estava acostumado a vivenciar todos os dias, torna-se caminho para o milagre que Pedro iria vivenciar. E com isso também nós entramos no quarto ponto, que é de que Deus já te deu tudo o que você precisa para que você viva o seu milagre. Olhe para esse texto, observe bem, Pedro era especialista em pesca e Jesus usa a especialidade de Pedro para que ele possa vivenciar o milagre. Às vezes você está aí pensando que para você conseguir vivenciar o sobrenatural de Deus, você vai precisar mudar de cidade, você vai precisar mudar de emprego. Às vezes você realmente vai, mas em outros momentos pode ser que aonde você está hoje, Deus queira te usar com aquilo que você tem, para que você possa gerar um milagre através daquilo que você já tem. Tudo que você precisa, tudo que você tem hoje, já é suficiente para gerar um milagre na sua vida. E eu quero abrir com vocês um outro texto, onde Pedro, mais uma vez, tem uma experiência com Jesus. Esse texto está lá no livro de João, capítulo 21, verso 6. Então lhes disse, vamos pegar o do verso 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, ou seja, colocou suas roupas, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. E assim a gente sabe que Jesus tem um encontro com Pedro ali e faz todo um processo. Vou trazer uma outra pregação a respeito disso. Mas o que vale entender agora é que os discípulos mais uma vez estavam em alto mar e mais uma vez Pedro, o especialista em pesca, estava dentro do barco. Mas quando Jesus chega, Jesus diz para ele, lance a rede ao lado direito do barco. E Pedro poderia dizer, Senhor, a gente já ficou aqui a noite inteira e não pegamos nada. Por que agora eu vou lançar a rede ao lado direito e vai acontecer alguma coisa? E olha que interessante, eles não tinham percebido que era Jesus. Mas Pedro tinha um coração tão obediente que quando aquele homem falou, ele lançou a rede, assim como aquele homem mandou. Nós conhecemos a Pedro por geralmente ser explosivo, por geralmente ser o discípulo descontrolado, mas neste momento Pedro nos mostra que a maior característica daqueles que vivem os milagres de Deus são aqueles que são obedientes. Quando Jesus deu a ele a ordem, vai lá e pega o peixe com o anzol. Quando ele deu a outra ordem, vai lá e lança a rede ao lado direito do barco. Pedro simplesmente obedeceu sem questionar.
Pode ser que ele tenha duvidado no coração, pode ser que ele tenha duvidado no coração, mas ele obedeceu mesmo assim. E eu quero que você entenda que às vezes Deus vai pedir que você utilize aquilo que você já tem de uma maneira diferente, porque quando você utilizar o que você já tem de uma forma diferente, o sobrenatural de Deus se manifesta, e quando ele se manifesta, você consegue sentir e vivenciar um milagre. Às vezes nós passamos o nosso dia a dia querendo sempre fazer as coisas do mesmo jeito e nos esquecemos que quando Deus entra na nossa história, é Ele quem determina como devemos fazer e com o que devemos fazer. Deus já te deu todas as ferramentas necessárias para que você possa verdadeiramente cumprir o teu propósito. Ele já te deu todas as ferramentas para que você possa vivenciar o milagre. Mas você precisa aprender a ser obediente. Enquanto você não for obediente, você não vai conseguir experimentar aquilo que Deus verdadeiramente tem para a sua vida. Você quer experimentar como é ter um relacionamento equilibrado? Seja obediente ao que Deus te pede de não ter relações antes do casamento. Você quer ter um casamento totalmente extraordinário? Seja obediente em seguir o que a Bíblia te diz sobre o casamento. Você, marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando de um homem que está disposto a morrer pela sua própria esposa. Quando você começar a ser obediente ao que a palavra de Deus está dizendo, você vai começar a viver o melhor do teu casamento. Para a esposa não seja rixosa, não arrume briga por qualquer motivo. Quando você começar a ser obediente àquilo que a Bíblia está te pedindo, você vai começar a experimentar o sobrenatural de Deus. Você deve estar se perguntando, mas qual que é a vantagem dessa obediência a Deus? Nós vamos ver lá no livro de Atos, no capítulo 5, lá no verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. E nós vamos ver também lá em Atos capítulo 2, logo após o Pentecostes, aonde está escrito o seguinte, Atos capítulo 2, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus, e ele vai seguir todo um discurso que vai percorrer todo esse final, até que quando nós vamos lá no verso 37, após a finalização do discurso de Pedro, diz o seguinte: ouvindo eles essas coisas, tocou-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, quantos para o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-os desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu te pergunto, é possível por uma pregação você converter 3.000 pessoas ao batismo? Quando nós paramos para pensar do ponto de vista natural, seria praticamente impossível, porque quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Quando você é obediente às palavras de Deus, Ele te dá condições, ferramentas e armas espirituais para fazer a diferença na vida das pessoas. Quando você é obediente a Deus, Deus te torna um instrumento de milagres na vida de outras pessoas e você consegue assistir os próprios milagres. Chegou um tempo que eu quero te fazer um convite de você parar de simplesmente ouvir os testemunhos de outras pessoas e começar a viver os seus próprios testemunhos. Mas para isso, você vai precisar ser obediente a Deus, ser obediente às ordens de Jesus Cristo, para que então você possa experimentar do sobrenatural de Deus. E não importa se a ordem que Deus está te dando não faz sentido, se você não está conseguindo enxergar o resultado, se você não tem a visão, se Deus te pediu, simplesmente cumpra, porque Deus não age no natural, Deus age no sobrenatural. E é somente quando o natural acaba que o sobrenatural começa a ser manifestado.
Era totalmente natural que algumas pessoas abrissem um túmulo, mas é no sobrenatural que o morto ressuscita. Enquanto havia algo natural que pudesse ser feito, Jesus pediu que os homens fizessem. Jesus pediu que os homens tirassem a pedra do túmulo, mas foi Ele quem deu a ordem para que Lázaro levantasse. Entenda, faça tudo aquilo que estiver na sua mão. Deus te capacitou para fazer tudo aquilo que você precisa para chegar muito perto do milagre. E quando chegar o momento de que o impossível se apresentar diante de você, é Deus quem vai fazer o extraordinário e o impossível diante dos teus olhos. Por isso, feche os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Pai, neste momento, Senhor, eu te apresento esse teu filho que está ouvindo essa mensagem. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa tocar essa pessoa para que ela receba um coração obediente, Pai. Que através dessa obediência que ela possa experimentar os melhores dos teus milagres. Que através dessa obediência, Pai, que ela possa realmente experimentar a tua provisão, a tua bênção sobre a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que essa pessoa vai ter um coração quebrantado, um coração disposto a te servir e um coração disposto a honrar o teu nome aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cuida dessa pessoa, dê para ela discernimento e sabedoria para que ela consiga ter um coração totalmente obediente a Ti, Senhor. E que a cada vez que ela cumprir a obediência, que ela possa ter registrado na vida dela um testemunho de vitória sobre a vida dela. Em nome de Jesus, Senhor, acompanhe essa pessoa durante todo esse restante de semana, que ela possa verdadeiramente caminhar no seu sobrenatural, que ela tenha um espírito de ousadia e de coragem para realmente se arriscar mediante a fé e mediante a visão que o Senhor tem depositado no coração de cada um desses que estão te ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu te peço, já te agradeço. Amém. Meus queridos, Deus te abençoe, Deus te dê uma excelente semana. O Espírito Santo possa te dar paz, sabedoria, prosperidade em tudo que você fizer. E até amanhã, às 18 horas, com mais um Chaves da Sabedoria. Deus abençoe!